Muito bem, para a nossa meditação, 1 Samuel capítulo 16, versos de 1 a 13, diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus nos abençoe com a sua santa e bendita palavra, que nos ilumine com o seu Espírito. Muito bem, irmãos, vocês bem se lembram de que como termina o livro dos Juízes. Termina com uma declaração muito triste, não é? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia mais reto. Versículo 25 do capítulo 21, o último capítulo, o último versículo do livro. Portanto, irmãos, no período dos juízes, em que Israel, o povo de Deus, não tinha rei, foi uma época terrível para o povo de Deus. Uma época de desgoverno, uma época de anarquia, uma época de profunda imoralidade. E o mais grave é que a nação de Israel, o povo de Deus, se recusava a reconhecer Deus como seu rei. De fato, é certo que o coração do povo estava longe de Deus. O povo pediu um rei como as outras nações tinham um rei com coroa na cabeça. E Israel
pede um rei. E Deus considera esse pedido como rejeição. Deus considerou o pedido do povo como rejeição ao seu governo sobre o seu próprio povo, a qual ele escolheu, salvou, separou como propriedade exclusiva, deu os seus oráculos, caminhou com eles, introduziu-os na terra de Canaã. Rejeição do seu governo. E ao negar o governo de Deus, tem uma implicação terrível aí. Eles também negam a sua própria identidade. Como pode um povo que conheceu, viveu tantos milagres, sinais, o poder de Deus, agora simplesmente negar o governo de Deus? E com isso também vai-se a identidade do povo de Israel. Muito bem, o reinado de Saul, o primeiro rei, não é? O rei que o povo pediu, o reinado de Saul, nós lemos no livro, foi um desastre. Foi um completo desastre. No entanto, Deus prometeu a Davi, você pode ler lá em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus faz uma aliança com Davi, Deus prometeu a Davi que um dos seus filhos reinaria sobre o povo de Deus para sempre. Então, irmãos, assim a unção, nós temos aqui nesse capítulo, Deus dando uma missão para Samuel, ungir um novo rei sobre Israel. Então, a unção do rei Davi direciona agora os nossos olhos e o nosso coração para quem? Para um outro rei, um rei perfeito. Um outro rei, quem é? É o Cristo de Deus, é o ungido de Deus, é o Messias de Deus prometido. Deus havia prometido para Abraão, para Jacó, não é? O cântico de Ana vai apontar para esse Cristo de Deus, não é? E como é que Ele vai governar esse povo? Como é que Ele vai demonstrar o seu poder? Como é que Ele olha para os pobres, para os necessitados? Como é que Ele olha para os arrogantes? Como é que Ele trata os soberbos? Os que são altos? E então, essa unção do rei Davi aponta para Jesus Cristo, o Cristo de Deus. O único rei que governa o povo de Deus em perfeita harmonia com o coração bondoso e misericordioso de Deus. Então, nesse texto, nós podemos dizer que Deus provê um rei segundo o seu coração, um rei com um coração sintonizado com a sua perfeita vontade. Deus unge um rei com um coração em harmonia com a sua perfeita vontade. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, no versículo 1, é que nós temos aqui um rei por meio da provisão soberana de Deus. Deus provê um rei. Deus escolhe um rei para reinar sobre o seu povo. Um rei por meio da provisão soberana de Deus. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. A palavra provi, ela pode ser traduzida por ver. Ela pode ser traduzida por examinar, inspecionar.
É Deus quem vê o coração. É Deus quem vê e escolhe um rei que Ele mesmo proveu, que Ele mesmo forjou, que Ele mesmo moldou, Ele mesmo treinou. E a pergunta é: por que Ele fez isso? Por que o Senhor agiu desta forma? Mas vamos olhar o que está acontecendo. O povo de Deus está em trevas. O coração do povo não está em Deus. O coração do povo está em harmonia com o povo, com a cultura dos cananeus. O povo está em trevas, precisa de consolo. Quando Deus faz isso, o que acontece aqui? Isso aqui para mim tem cheiro de evangelho. Isso aqui é misericórdia, é graça de Deus. A atitude de Deus não é um capricho. A atitude de Deus revela graça, misericórdia. Isso aqui tem cheiro de evangelho. Isso aqui tem cheiro de boa nova. Embora Samuel não compreendesse, a declaração de Deus é sim boa nova para Israel. Deus está promovendo um grande consolo para o seu povo, um povo sofrido, um povo angustiado, um povo que só consegue ver as aparências, rejeitando o governo do Deus maravilhoso. Escolheu um rei que seguiu o seu próprio coração, em completa desarmonia com a vontade e os propósitos de Yahvé. Samuel estava triste. Samuel andou muito tempo com Saul. Esse homem também já estava cansado, não é, das provações, de ver a situação do povo, de ver o comportamento do rei. Samuel estava muito triste, certamente, por causa do pecado do povo, e certamente já velho, acredito que estava perdendo a esperança. Sabia que viria mais sofrimento, mais opressão sobre o povo de Israel. E aqui, meus irmãos, não podemos nos esquecer de quem é Samuel, não é? O último juiz, sacerdote, profeta, exercendo 3 funções. O último juiz. Ele está fazendo o quê? Perceba, ele está cumprindo um ciclo, não é? Veja, nesse momento, a sua autoridade política como juiz, ela vai ser o quê? Transferida para o cargo do rei. Portanto, agora o tema messiânico acende agora no meio do povo de Israel. O tema messiânico dissipa agora a escuridão no período dos juízes. Esse novo período começa com a família de Eucana indo adorar em Siló. Em Rute você tem lá o quê? Um resgatador. Em Juízes é tristeza profunda. Já depois você tem um resgatador. Agora, não é? Você já tem pessoas indo adorar a Deus em Siló. A história de Samuel começa como? Com as lágrimas de sua mãe Ana. Quando Ana se derramou em oração a Deus, e o Senhor ouviu a sua oração, o seu pedido. Ela queria um filho, e que se Deus desse um filho, ela consagraria esse filho ao Senhor. O Senhor ouviu a sua oração, e não só ouviu, como Ele deu o que ela pediu, mas deu muito mais do que ela havia pedido. Depois de o Senhor lhe conceder um filho, e ao cumprir a sua promessa, ela cantou
cantou boas novas. E em seu canto ela declarou que o Senhor levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Versículo 8, capítulo 2. Isso aqui é evangelho. Isso é evangelho, irmãos. Agora, na tristeza de Samuel pelo povo de Deus, a misericórdia do Senhor se manifesta com a boa nova de um rei que ele decidiu prover. Um rei com o coração em harmonia com a sua santa e perfeita vontade, com os seus propósitos. E Deus, antes de enviar, de dar a missão, não é, a tarefa para Samuel, o Senhor repreende Samuel. Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E aí em seguida, ele recebe a sua missão. Ele deve ungir um novo rei. Deus diz: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí nós vemos aí que o coração de Samuel se encheu de medo. Se você olhar a história de Samuel até aqui, não me parecia que Samuel era um homem que tinha medo. Mas agora o coração dele se enche de medo. E Deus trata com ele. Não é? Deus vai falar para ele como ele tem que fazer. Não é? Porque Deus é quem está no comando. É Deus quem está dirigindo essa história. É Ele quem está fazendo acontecer. É Ele que está consolando o seu povo. Então, o coração de Samuel se enche de medo. Saul me matará, ele diz no verso 2. E Deus, misericordiosamente, o manda convidar Jessé para um sacrifício. E certamente, irmãos, isso não tem nada de errado aqui. Que não tem nada de truque de Deus, não tem nada disso. Isso aqui vai evitar problemas para o velho e cansado Samuel e para o que o Senhor quer fazer. E Deus continua: eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Verso 2 e verso 3. Então, nós vemos aí que é um rei, Deus provê um rei. Agora o que nós vamos ver aí? Qual é a procedência desse rei? De onde ele vem? Quem é esse rei que Deus escolheu para que Samuel ungisse sobre Israel? Vamos começar com a sua cidade. De que cidade é esse rei? Mas de onde virá o rei com um coração sintonizado em harmonia com os propósitos de Deus? Do lugar mais improvável para os israelitas. Belém, conhecida também como Belém Efrata, uma cidade pequena, insignificante. Ela nem sequer foi mencionada por Josué, onde ele listou 115 cidades para a tribo de Judá. Isso está lá em Josué capítulo 15, a partir do verso 20. Ela não tinha nenhuma importância política ou militar. Então, qual é a importância dessa cidade? Ela não tem importância nenhuma? Tem muita. Sua importância se dá, em primeiro lugar, pelo seu próprio nome. Lembra quando Ruth sai com o marido, com seus filhos? Havia fome, Belém, casa do pão. Lá havia fome. Significa casa do pão. E o nome Efrata significa casa do pão em abundância. Ou seja, Belém Efrata cumprirá
o que o seu nome promete. Ela suprirá as necessidades de Israel, gerando um rei pastor. Então, a procedência do rei, a cidade de Belém, a sua descendência. Belém foi cidade natal dos descendentes de Rute, a viúva moabita, que pela providência de Deus encontrou o seu novo marido Boaz e deu à luz a Obed, o pai de Jessé e avô de Davi. Você tem essa declaração lá em Mateus capítulo 1, versos 5 e 6. Então, assim como Samuel estava com medo de ir, voltando agora para a história, Samuel estava com medo de ir, ele encontra homens também tremendo de medo quando ele chega lá. Com mais medo que ele, quando ele chega de repente, não era lugar que Samuel geralmente passava. E ele chega e os anciãos, os homens ficam com medo, tremendo de medo. Você veio em paz? Certamente ali é medo, eu acredito que seja de uma reprimenda de Deus, não é? Você veio em paz? Ele diz, vim. Não é? Ele diz, sim, eu vim em paz. Então, ele diz, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E aí, meus irmãos, certamente aconteceu, Samuel imolou o novilho, não é? E aí depois, eles vão preparar, eles podiam usar essa carne, eles vão preparar então a carne para um banquete, convida a família de Jessé com os filhos. Mas até preparar a carne, Samuel pode fazer aquilo que Deus mandou. E o primeiro que ele olha, ele vê exatamente um homem alto, boa aparência, como Saul, um homem forte. Esse é o rei está diante do Senhor. Então, veja, Samuel, agora ele quer cumprir a sua missão, parece que vai ser fácil, não é? Mas então vamos ver o seguinte, antes de nós falarmos sobre isso, Deus proveu um rei, vimos a procedência dele, e qual é a profissão desse rei? Qual é a vocação desse rei? Esse rei é um pastor de ovelhas, chamado por Deus para pastorear um rebanho muito maior, o rebanho de Deus. Se você olhar no Salmo 78, o verso 70, olha, veja só o que diz. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Davi era um homem com coração de pastor. Um pastor que se viu como uma das ovelhas do Supremo Pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele se viu como uma das ovelhas do Supremo Pastor, Salmo 23. Não foi escrito por um homem inexperiente. O Salmo foi escrito por um homem temente, cuja vida havia sido conduzida e estava sendo conduzida por Deus, o Deus fiel a quem ele amava. A profissão do rei, pastor, e a aparência desse rei. A aparência desse rei. Versos 12. A profissão do rei está lá no verso 11, não é? Se você olhar um pouquinho para frente no capítulo 17, verso 24,
O filisteu, quando olha para ele, né, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. O verso 42 do capítulo 17. Então, irmãos, chegando o momento crucial, Samuel manda chamar os filhos de Jessé. O primeiro, provavelmente o primogênito, Eliabe, se apresenta aos olhos de Samuel, como eu disse. Eliabe tinha aparência e altura para ser o rei de Israel, segundo os olhos de Samuel, segundo o julgamento de Samuel, como Saul. E ele imediatamente pensou: missão cumprida, missão cumprida. Certamente está perante o Senhor o seu ungido, mas as aparências enganam. Como disse o poeta, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Imaginem Samuel pronto para derramar o óleo da unção sobre a cabeça de Eliabe, e ele ouve então Deus dizer: não! Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Todos os filhos, 7 filhos, faltava um, todos os filhos colocaram-se diante do profeta, todos rejeitados pelo Senhor. E aí Samuel, ele declarou: o Senhor não escolheu a estes. E aí então Samuel se vira de novo para falar com Jessé: acabaram-se os teus filhos? E Jessé responde: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Jessé manda chamá-lo. Enquanto ele não se apresentasse, eles não sentariam à mesa para comerem. E enfim, aparece o rapaz com cheiro de ovelhas, ruivo, de boa aparência. Então vem a ordem de Deus: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E aonde que ele fez isso? Em um lugar, no lugar mais improvável. Não foi um grande cortejo, um barulho enorme, uma grande festa. Foi no lugar mais improvável e mais humilde que Deus faz isso. Deus havia encontrado o rei da sua escolha, o jovem pastor a quem o próprio Deus havia preparado para cumprir o seu maravilhoso propósito. Que todos nós fomos, todos aqui têm esse benefício, benefício da obra, dessa escolha de Deus em Davi, que aponta para o nosso pastor supremo, Jesus Cristo. Um pequeno pastor de uma pequena cidade, a cidade natal de um dos maiores reis de Israel. E então, por fim, nós temos a unção do rei. A unção do rei, versos 12 e 13. Irmãos, todos os reis israelitas eram ungidos com óleo. Eles não usavam coroas, eles eram ungidos. Nessa cerimônia, nesse rito,
o óleo era derramado sobre a cabeça. E desse modo, meus irmãos, o rei era o ungido, o Messias, ou no grego, o Cristo. Hebraico Messias, no grego Cristo. Então, assim como Saul foi ungido, agora Davi se torna o ungido, ou seja, o Messias. E logo após Samuel ungir Davi como o novo rei, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas você vai ver que logo em diante que ele sai de Saul. A unção com óleo simbolizava uma unção com o Espírito Santo. E no Antigo Testamento, meus irmãos, o Espírito descia sobre as pessoas, a fim de capacitá-las. E no caso do rei, lhe fornecia tanto a autoridade, quanto a capacidade para governar. Mas Davi morreu. Ele falhou também. Assim como Saul, também Davi falhou. E tantos outros reis falharam, não é? Outros reis foram ungidos. Nenhum se comparava a Davi. Mas o fato é que, com os seguidos fracassos dos reis israelitas, surge uma expectativa começa a crescer, de que viria um novo Davi, como Deus havia prometido a ele. Um novo Messias, para resgatar, para pastorear o povo de Deus. E esse Messias é Jesus Cristo, o Rei sobre o povo de Deus, que nos resgata de nossos inimigos. Então, concluindo, o Rei Jesus, assim como Davi, foi desprezado. Davi é o mais completo tipo de Cristo do Antigo Testamento. Assim como Jesus, o Rei Jesus, como Davi, foi desprezado. Vocês lembram que disse Natanael: pode sair alguma coisa boa dessa cidade? Como pode um carpinteiro ser o Messias? E como disse o profeta Isaías, não há aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Davi é o mais completo, o mais excelente tipo de Cristo do Antigo Testamento. O reinado de Davi apontava para o Supremo Rei e o seu sempiterno reinado. Mateus, citando o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, escreveu: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Por quê? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Mateus 2, verso 6. Meus irmãos, o caminho da salvação de Deus é completamente contrário às expectativas dos homens. Eles esperavam um rei de uma magnífica cidade, com um exército incrível, invencível. Mas o Senhor Deus, como diz Paulo lá na sua carta aos Coríntios, Ele tem prazer em demonstrar o seu poder na fraqueza. O rei não viria de Jerusalém, viria da insignificante e pequenina cidade de Belém. Ou seja, meus irmãos, a grandeza e a força do povo de Deus não dependem em absoluto de nada desse mundo,
de nada desse mundo. Não depende de força política, força econômica, de força militar. Não depende de um grande líder humano. Depende sim da força e da intervenção divina. Davi é um exemplo da graça de Deus, do plano da salvação de Deus. Davi não foi criado no palácio e nem teve educação de um príncipe. Pelo contrário, ele é ungido, ele tem que se esconder nas cavernas frias. Ele não vai para um palácio. Deus o envia, o unge como rei de Israel e manda-o então para o deserto, ele vai para as cavernas. Davi foi forjado pela graça de Deus, pela vontade soberana do Senhor. Um menino pastor que conseguiu fazer coisas inacreditáveis no poder do Senhor. Os que seguem ao Senhor, não é dos fortes a vitória. Ele foi o rei segundo o coração de Deus. A maior qualidade de Davi, sem dúvida, era a fé na grandeza e no poder de Deus. Jesus, ao vir ao mundo, ele renunciou toda a sua riqueza. O Pai escolheu a mais insignificante das cidades para trazer ao mundo a salvação eterna, o sublime Rei do universo. Nasceu num estábulo. E essa foi a promessa de Deus para uma geração completamente, profundamente aflita. O Senhor Jesus veio da descendência de Davi, como pastor. Davi derrotou o gigante Golias. Vocês vão ouvir isso à noite. Com uma mão fortalecida por Deus. Jesus, o bom pastor, veio para derrotar um gigante ainda maior e mais terrível. Jesus derrotou Satanás e a maldição do pecado. Davi enfrentou o gigante com uma funda. Jesus enfrentou o mal com uma cruz, com uma coroa de espinhos e enormes pregos. Jesus é o Rei que nos resgata de nossos inimigos. Amém.